Deus, eu gostaria de estar trazendo a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 6 e o verso 25, para a nossa meditação. Glória a Deus. Se você quiser ficar de pé, não é, Daniel? Em reverência à palavra de Deus, glória a Deus. Depois você senta, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6 e o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Que Deus em Cristo aplique esta leitura em nossos corações até o verso de número 26. Pode sentar, aleluia. Iremos meditar na palavra do Senhor. Hoje é sexta-feira, culto de oração. Eu louvo a Deus por você que está aqui. A família da Elizabeth, né, a Rosana, a Sofia, o Daniel, e o Pedro, o Tiago e o João, claro, né? Eu achei que só estava o Pedro e o Tiago, mas aí chegou o João e completou os 3 barquinhos, os 3 discípulos no barquinho. Eu quero saudar também a você que está na live conosco. Nós temos tido lives abençoadíssimas na presença de Deus. Deus tem dado uma visão, uma revelação tremenda em nossas lives, e nós celebramos a Deus por isso. O tema desta noite é ansioso. Ansioso. Quarta-feira eu disse que aqui não tinha ninguém ansioso, e eu acho que eu errei, não é? Porque todos nós somos ansiosos, né, Sofia? Ansiosos. O que é ansiedade, igreja? Vamos dividir a palavra, verso 25. Vamos dividir a palavra ansioso. É um substantivo composto de 2 palavrinhas do grego, quer dizer ansiar, desejar. Ansiar. Eu desejo, eu almejo. E idade, né? Idade ou idade é o tempo. Eu desejo abreviar o tempo. A palavra etimológica para ansiedade é o desejo da abreviação do tempo, ou do encolhimento do tempo. Enquanto que a depressão é a paralisação no tempo, a ansiedade é o desejo de abreviar o tempo. É que o dia de amanhã já seja hoje. Não é assim que o ansioso pensa? É que o tempo seja breve, que tudo aquilo que tem que resolver já se resolva. Não é? Já esteja em andamento. Isso é ansiedade. Porque a ansiedade é você viver 2 em 1. É você viver o dia de hoje e o dia de amanhã, sem o dia de amanhã nem ter chegado ainda. Então o ansioso, ele vive 2 em 1. Ele está vivendo hoje, mas ele não está no hoje mais. Ele já está no amanhã. Ele está sempre um dia à sua frente. Ele está sempre uma hora à sua frente. Enquanto que o deprimido, ele está parado no tempo, porque ele quer voltar. O deprimido, ele não quer adiantar, ele quer voltar. Ele quer voltar. Ele acha que o dia de amanhã não compensa. E aí ele se deprime, e aí ele se angustia, ele fica angustiado. Por quê? Porque ele não quer abençoar, ele não quer agir, ele não quer ir à frente, enquanto que o ansioso, ele está sempre um dia à frente de todo mundo. A palavra de Deus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Lá no verso 34, Jesus, Mateus, no capítulo 6, último verso, o verso 34, a última frase, diz assim, pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã. Então o ansioso, ele está vivendo o hoje e o amanhã. E Cristo está nos ensinando aqui, nesta noite. Por isso vos digo,
não andeis ansiosos pela vossa vida. Desejar a vida, desejar os bens, não é pecado. O pecado é você perder o controle dos seus desejos. Você entendeu, Rosana? Você não é ansiosa. Não. De jeito nenhum. Pastora Maria também não é ansiosa. Pastor Fernando também não é ansioso. Só um pouquinho. Todos nós somos ansiosos, igrejas. O que Jesus está ensinando é nós termos o controle desta ansiedade. Saber que o nosso amanhã, ele está nas mãos do Senhor. Se você disser a mim que você não é ansioso, eu não vou acreditar em você. Por quê? Porque é uma qualidade. Jesus tratou o assunto. Então, se Jesus tratou o assunto, é porque o assunto diz respeito a muita gente. Ou por que não dizer a quase todos? Uns têm mais, outros têm menos. Tem pessoas que têm um nível de ansiedade tão grande que tem que ser tratado com psicantrópicos, que são remédios. Então não é um assunto assim, de que é só você no contexto. Não, mas o que Jesus está dizendo é que o seu dia de amanhã, ele vai prover. O seu dia de amanhã, ele vai prover. As suas necessidades, elas serão sanadas, elas serão saciadas. Jesus, ele inicia esse verso 25, dizendo assim, olha, no verso 24, ele está falando do que eu sirvo e a quem eu sirvo. Ele está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Mamon é o Deus das riquezas, usado no Antigo Testamento como sendo o senhor da riqueza. E Mamon, ele hoje está transfigurado em quem? Nos Budas da vida. Não é? Já viu que os Buda colocam, coitado do Buda, né? Coloca ele em cima de uma bacia com sal, rodeado de alho com a cara para a parede. Você já viu isso aí? Estamos cansados de ver isso aí, né? Acredita-se em que ali, que aquela imagem, que aquele ritual trará dinheiro. Aquilo é Mamon. Então Jesus está dizendo... Então Jesus está dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Então eu sirvo a Deus, você também serve ao Senhor. A minha confiança e a sua está no Senhor. Então Jesus sai desse contexto de adoração e ele agora vai à necessidade exposta. E ele diz, por isso vos digo. Por isso, por que ele está dizendo? Porque ele falou antes que se eu sirvo a Deus, a minha confiança, ela deve estar no Senhor. A minha confiança e a sua confiança está no Senhor. Agora, qual que era a maior necessidade? Verso 25. O que Jesus estava trazendo é que as necessidades daqueles dias, elas são diferentes das nossas. Naqueles dias, ter o que comer e o que vestir já era de uma grande valia. Hoje não. Hoje você tem o que comer, o que vestir, mas o que você está desejando é outras coisas. Você está desejando uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Então, as necessidades dos dias de Jesus eram umas, mas as necessidades dos nossos dias são outras, são mais exacerbadas, são maiores. Por quê? Porque nós queremos algo maior. Nós já temos o que comer e o que vestir. Graças a Deus. Nós já temos o que comer e o que vestir. Nós temos, mas Jesus ele começa a tratar do assunto do mínimo. E ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Então ele está falando de valores, A minha casa, ela não é maior do que eu.
O meu carro, ele não é maior do que eu. Por quê? Porque não é o corpo, olha, não é a veste, não é o corpo maior que a veste. Então a minha casa, as minhas necessidades, hoje, elas não podem ser maior do que a minha esperança no Senhor. Não pode ser maior do que a necessidade que eu tenho de servir ao Senhor. Não pode. Você olha e você para. Veja quantas pessoas passam aqui na rua, de carrões, que moram em grandes casas aqui, em condomínios caríssimos. Pessoas que estão no padrão dos milhões. Não são dos mil, são dos milhões. Eu moro numa casinha humilde, num padrão de 1.000 ainda. Mas tem pessoas que moram aqui no padrão de milhões. Não é nem de 1 milhão, são de milhões. E aí você começa a ver que como a casa, como o padrão, o status é maior do que a vida, em algum momento ele quer tirar a vida. Porque a vida não tem valor nenhum. É isso que Jesus está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo. Que se eu valorizar mais o objeto do que a vida, eu vou sumir com a vida. Porque eu não vou conseguir alcançar o objeto, o alvo que eu desejo. E aí você para e você vê. Aqui na frente, aqui, para um minuto aqui na frente e fica olhando. Fica olhando os carros. Esses dias passou um carro aí que dava para comprar 5 carros do meu. Um só dava para comprar uns 5 ou 6. Astrinha. E o indivíduo está lá sozinho. Porque, olha, igreja, presta atenção. Você sabe que o homem compra um carro que tem 300 cavalos para andar sozinho? No máximo, outra pessoa no banco da frente. Você já viu o rico com um carro cheio? Não, ele anda sozinho. A esposa anda num carro sozinho. O filho anda num carro sozinho. Mas o carro dele tem 300 cavalos. Tem 170 cavalos, 200 cavalos. Para um só andar. Não chega a trocar nem o pneu do estepe. Por quê? Porque o objeto é maior do que a vida. A vida para eles não vale nada. Porque se valesse, eles não queriam tirar a vida. Um dia nós fomos aqui, numa casa de um empresário aqui, ele morava num prédio do centro mais caro que tem em Araraquara. Na época que nós fomos lá, o prédio, o apartamento dele valia 2 milhões. Na época valia 2 milhões, um apartamento por andar. Sabe qual era a situação dessa família? Ele estava querendo se jogar da janela. E aí onde é que está? O valor das coisas, o valor dos objetos é maior do que o valor da vida. É isso que Jesus está dizendo. Porque se hoje você não tem, o Senhor pode te dar amanhã. Se hoje você não conseguiu ainda, amanhã você vai conseguir. Por quê? Porque você é superior. Você é maior do que os objetos que você está desejando. Se não chegou na sua mão ainda, vai chegar. É isso que Jesus quer dizer. Que a sua vida é maior do que a sua veste. Agora, a forma que aí nós temos agora, um outro atenuante aqui sério, é a forma do corpo. O culto ao corpo. Já observaram o culto ao corpo? O corpo, a forma do corpo é maior do que o próprio corpo. Por quê? Porque ele sacrifica o corpo por conta da modelagem do corpo. É o culto ao corpo, ou o que chamamos de antropoformismo. Antropos é o homem, a forma do homem. Então Jesus ele trata esses temas dentro exatamente disso aqui. Dentro deste tema, dessa temática aqui. Por quê? Por isso vos digo, não ande ansioso pela vossa vida. Quanto que haver de comer, de beber, ou o que vocês vão vestir? Pois não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Agora, por que Deus, ele cuida do corpo do homem? Porque é com este corpo que nós vamos nos apresentar ao Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Presta atenção, porque Jesus trata do corpo com tanta ênfase. Segundo Coríntios, capítulo 5 e o verso de número 10, o Senhor Jesus, ele está instruindo agora pelo Espírito a São Paulo. Está procurando aí, pastora? Aleluias. Segundo Coríntios, capítulo 5 e o verso de número 10. Você vai entender por quê. Porque o corpo é maior do que a necessidade. Olha só o que diz o texto. Porque todos devemos. Quem? Todos. Não está falando aí que é crente ou não crente.
servo de Deus ou não, todos. Por isso aí fecha a tese da reencarnação. Duas almas não incorporam o mesmo corpo. Vocês vão entender? Digam amém? Por quê? Porque um corpo só. Eu nasci com esse. É com este aqui que eu vou me apresentar ao Senhor. O tema diz, todos devemos comparecer não é antes, é diante, à frente do tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o corpo, você, é mais importante do que a veste, do que a moradia, do que a comida, do que tudo. É isso que Jesus está tratando, a importância, o valor das pessoas e não dos objetos. E não dos objetos. Ele diz aqui, agora ele dá essa introdução do verso 25. No verso 26, ele compara Mateus capítulo 6 e o verso 26, ele compara a nossa vida com as aves dos céus. E ele diz que as aves, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você ficar ali parado ali, nessa área aqui de trás aqui, não quero ir muito longe, nessa área aqui de trás que tem muito verde, você vê muitas aves ali. Elas não têm horta, elas não têm lavoura, mas elas se alimentam todo dia. Elas não reclamam. O Senhor dá o cardápio delas todo dia. Todo dia. Se o cristão, amados, o que Jesus está dizendo aqui para nós, dentro desse ensinamento, é que se nós vivermos a palavra, nós seremos alimentados e não teremos falta de nada. Agora, deixa eu explicar por quê. Porque nós temos muito mais do que precisamos. Nós queremos viver com muito mais do que nós precisamos. Eu vivi uma época da minha vida caminhando com os índios. E deixa eu explicar para vocês como é que é a antropologia indígena. Lá no Roraima, em Rondônia, né? Tem muito índio lá, não tem? A volta lá, não sei se vocês tinham contato lá com alguns, mas é impossível viver num lugar que tenha, que a gente não os encontre. Eu ia para dentro das tribos, fazer culto, pregar, Águas Belas, fica na fronteira, na divisa entre Pernambuco e Bahia, uma região chamada Águas Belas, lá tem muitos índios, e também no norte do Brasil. Como eles vivem? Eles fazem o seguinte, eles vão no rio, eles pescam um peixe, e eles comem. Nós vamos lá no mercado, compramos 10, comemos um, guardamos 10. Eles vão lá na horta, eles tiram uma fruta para eles comer. Nós tiramos um balaio, um cesto cheio. Não é assim que nós vivemos? Por quê? Porque nós temos e queremos muito mais do que precisamos. Muito mais do que precisamos. Então, o Senhor Jesus, Ele não ensina somente o caminho para o céu, mas Ele nos dá também a diretriz de como vivermos melhor. Como vivermos melhor. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. O Senhor tem o melhor para a nossa história. Amados, viver a palavra de Deus, observar os detalhes, Ele diz, observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam. Presta atenção, ele primeiro se semeia, depois se colhe, depois ajunta e coloca onde? No depósito. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Verso 27. Qual de vós? E agora parte do princípio, né? Ele está agora dizendo, qual de vocês, qual de nós, por mais ansioso que sejamos, consegue acrescentar um côvado ao curso da vida? Por mais ansioso que você seja, meu irmão, minha irmã, você não vai alongar a sua vida. É o que Jesus está dizendo. Pelo contrário, você pode diminuir, porque a ansiedade, ela vai diminuir a tua qualidade de vida. Então,
o controle da ansiedade é muito melhor do que nós alimentarmos a ansiedade e vivermos nessa vida e nessa busca ansiosa. Se hoje você não tem, diga, mas amanhã o Senhor vai me dar. Aprenda a esperar no Senhor. Talvez esperar seja a coisa mais difícil para essa geração. Eu estou estudando uma tese do psicólogo, esqueci o nome dele, Ciro. Síndrome do pensamento acelerado. Eu estou estudando ela. E ele nos traz, é um livro, mais de 200 páginas, e ele nos traz exatamente valores para os nossos dias, para essa geração que está vindo, a geração acelerada, a geração que quer tudo para ontem, a geração fast food, a geração do rápido, a geração que não quer esperar, a geração que não quer um sermão de 1 hora, quer um sermão de 15 minutos que diga tudo que ele quer ouvir. E na igreja a gente não escuta tudo o que a gente quer ouvir, a gente escuta o que a gente precisa ouvir. Talvez este se torne o único reduto de tratamento psicológico que haverá, será as igrejas dos homens sérios. Amém? Então que Deus em Cristo te ajude, me ajude, nos ajude, porque a minha ansiedade não vai acrescentar mais alguns dias de vida na minha história. Pelo contrário, ela vai diminuir. Isso foi Jesus que falou. Um côvado quer dizer 50 centímetros de vida. Não vai me trazer. Pelo contrário, vai me trazer taque cardíaco. Você sabe o que é arritmia cardíaca? Você sabe o que é? A Sofia não sabe o que é, mas a Rosana sabe o que é arritmia. Nós batemos 75 vezes por segundo. O coração bate 75 vezes. A arritmia cardíaca, você chega a bater 100. Depois você baixa, bate 30. Depois baixa, bate 60. Perde o controle. Isso é causado por quê? Muitas vezes por conta da ansiedade. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer, eu tenho que... Essa questão aí, ela vai, ao invés de aumentar a qualidade de vida, vai diminuir. Eu chegava a ter 100 crises, 100, 110 crises de arritmia cardíaca, quando eu estava em São Paulo. Quando eu estava lá em São Paulo, em Suzano. Uma época que nós fomos daqui para lá, minha esposa doente, com problemas emocionais, quase que paralisada, foi no médico, o médico disse, ela não tem nada não, o problema dela é saudade. E ela estava quase que paralisada, quase que atrofiada, carregada no colo, para colocar no carro. Foi quando nós tomamos a decisão de voltar. E aí Deus preparou tudo e trouxe-nos de volta. Mas nós estávamos assim. Eu saí daqui do Quitandinha, era gerente numa madeireira Nossa Senhora de Fátima, do lado da Valmag. Uma coceira que coçava daqui até os pés. Eu cocei com faca, cocei com tiner, cocei com lixa, passei caco de telha, passei pedra, o que eu achava eu passava, quina de madeira, para tirar, tentar acabar com aquilo. O meu emocional lá em cima, fomos no médico, o médico tomou o remédio, não resolveu nada. E aí um dia meu filho liga, papai, eu tenho um negócio aqui, papai não quer vir para cá, eu estou indo para aí amanhã. Era o dia 8 de agosto, dia 9 de agosto, né? 9 de julho, 8 de julho. Era no dia 8, dia 9 de julho é feriado em Araraquara. E aí eu fui. Entrei no ônibus, rumo a São Paulo, acabou a coceira. Não tinha mais coceira. Esqueci dela, Valdemir. Esqueci dela. Por quê? Porque sumiu. O teu emocional, se ele não tiver tratado, cuidado pelo Senhor, vai desencadear doenças que você nem imagina. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Aplauda ao Senhor e encerramos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Quero agradecer a você que está na live nos acompanhando. Segue os conselhos do pastor. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Diz o presbítero Orandi. Salmo 118. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que Deus abençoe.